Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Sequoia pede perdão e negocia com debenturistas. A Sequoia Logística, uma empresa que recebeu aporte de capital de um fundo private equity chamado Warburg Pincus em 2014, fez uma estratégia de crescimento acelerada via aquisições, fez uma bela abertura de capital em 2020 e agora está em dificuldade e não está com dinheiro para pagar os debenturistas. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, espero que ninguém aqui que esteja assistindo esse vídeo seja debenturista da Sequoia, porque a situação tá difícil, né? Mas vamos começar contando um pouco da história aqui da empresa. Como eu contei para vocês, ela executou uma estratégia de crescimento extremamente acelerada via aquisições para conseguir aumentar o tamanho da operação e fazer o seu IPO. Então, a notícia aqui é do dia 20 de janeiro de 2020. Após 6 aquisições, Sequoia fatura R$ 1 bilhão por ano. Então, era aquela estratégia de aumentar bastante o tamanho da operação e fazer uma bela abertura de capital. O que aconteceu? Veio a pandemia em março e aí ela teve que adiar um pouco desses planos, mas ela conseguiu fazer a abertura de capital já no final de 2020. Então, a notícia aqui do dia 6 de outubro de 2020, a IPO da Sequoia Logística sai a R$ 12,40 por ação e movimenta R$ 1 bilhão. Então a empresa ela conseguiu captar bastante dinheiro nessa abertura de capital e o Warburg Pincus começou a diminuir bastante a sua posição dentro da companhia. O que aconteceu? Logo no dia 16 de abril de 2021, logo depois do IPO, ele fez mais um follow-on, aproveitando que o mercado em 2021 estava muito comprador nas ações e ela fez mais uma captação. Então tá aqui, ó, follow-on da Sequoia Logística arrecada R$ 894 milhões. Ou seja, a empresa estava com caixa extremamente gordo para conseguir fazer a estratégia de crescimento do negócio, né? O que aconteceu? Eles também emitiram dívida, e essa dívida para mercado é que está dando problema agora. Então, a notícia do dia 27 de outubro de 2022, Sequoia desiste de CRI e vai emitir 300 milhões em debentures para conseguir captar mais dinheiro e continuar sua estratégia de crescimento. A Sequoia atende diversos segmentos, mas um dos principais é varejo. Vocês já perceberam que, né, varejo provavelmente foi a causa raiz aí do problema principal aqui da empresa. Mas 2022, mesmo sendo um ano difícil, trouxe alguns financials interessantes, porém preocupantes para 2023. Vamos lá. Então, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, receita bruta chegou a 2 bilhões e 145. Lembra que em 2020 era 1 bilhão. Então, cresceu bastante o top line da companhia? Bastante. Só de crescimento 2022 quanto a 2021 foram 18,6%. Perfeito, tá? Aí o que aconteceu? A margem bruta ela caiu um ponto percentual, chegando a 17,4%, mas é uma empresa de serviço, então ela tem uma despesa minimamente controlada, conseguiu chegar numa margem EBITDA aqui de 12,5%, né, 12,5%, com um EBITDA de 224 milhões de reais. Então, a empresa ela não foi ruim em termos operacionais em 2022. Uma das coisas que estava começando a dar sinais de preocupação para quem tinha ação ou dívida da Sequoia é que o índice de liquidez dele diminuiu bastante. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, ativos circulantes operacionais em 2021, dezembro, estava em 643 contra passivos de 516, ou seja, índice de liquidez corrente bem acima de 1, bem tranquilo em termos de operação para o próximo ano. Em 2022, esse índice diminuiu bastante. Ativos circulantes operacionais 590 contra passivos circulantes operacionais de 516. Então o passivo não mudou, só que os ativos circulantes diminuíram aí na casa de uns 53 milhões. Então a empresa ela já estava ali começando a convergir para um índice de liquidez corrente aí indo para 1. E aí a gente sabe que isso é preocupante, né? A empresa conseguiu gerar caixa operacional em 2022, e isso foi uma notícia extremamente positiva, 51,6 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais, contra uma queima operacional de 42 milhões em 2021. Qual que é o grande problema? O grande problema é que a empresa agora tem um nível de dívida bem alto. Por quê? Porque antes dessa emissão de 300 milhões, ela já tinha emitido 2 séries de debêntures para o mercado. Ou seja, a empresa já estava com um nível de endividamento assim relativamente razoável. Só para vocês terem uma ideia, em dezembro
de 22, eles estavam com 602,7 milhões de endividamento bruto. Como a empresa ainda tinha bastante caixa, índice de dívida líquida sobre EBITDA estava em 2. Só que olha como a tendência foi aumentando. Em dezembro de 21, dívida líquida sobre EBITDA estava 1,6. Então, vocês viram, né? Índice de liquidez corrente convergindo para 1, isso é um problema, e dívida líquida sobre EBITDA aumentando de 1,6 para 2. E aí o que aconteceu? Veio o ano de 2023, o varejo em retração, principal setor de atuação da companhia, o resultado foi péssimo. Então vamos lá. Sequoia cai na bolsa após prejuízo crescer quase 6 vezes no segundo trimestre. Isso daqui é uma notícia do dia 15/8 de 2023. E aí, a gente já viu que a situação da companhia no final de 2022 já estava convergindo para uma dificuldade se 2023 não fosse muito bom e estava se comprovando que o ano estava difícil mesmo para a companhia. Só que ela tinha um monte de dívida para o mercado, inclusive as últimas debêntures. E aí a Standard Poor's, no dia 24/8 de 2023, rebaixou a nota de crédito da companhia. Então vamos lá. Standard Poor's corta a nota nacional da Sequoia de A- para CC com perspectiva negativa. O que é cair de A- para CC? Para quem já teve aula comigo no Strategy Finance Program ou no General Business Program, sabe bem isso daqui, mas eu vou mostrar aqui no YouTube e no Spotify. Basicamente, ó, essa última coluna aqui é Standard Poor's, então de AAA até BBB- é o que a gente chama de grau de investimento. Ou seja, um risco muito baixo de calote, que praticamente não tem risco. Ela era A-, então estava na metade inferior desse grupo de ratings que ainda, né, eram considerados grau de investimento. Só que ela caiu de A- para CC. CC é o segundo de 4 índices da vulnerabilidade e não pagamento, ou seja, a empresa estava no antepenúltimo rating até chegar no default, que é o D. Então, ó, como a perspectiva é negativa, CC, porque estava com dificuldade, ou pelo menos a Standard Poor's estava vendo que a empresa talvez teria bastante dificuldade de honrar o pagamento antecipado, com uma perspectiva negativa caso ela não pagasse, né? Então foi basicamente isso que aconteceu e a Sequoia chegou nessa situação que a gente está analisando da notícia principal. Então vamos ler um trecho da notícia e depois eu entro nos financials da companhia deste ano especificamente. Vamos lá. Após forte crescimento na alavancagem, a empresa de logística Sequoia, uma das maiores transportadoras de varejo do país, voltou a pedir o waiver, perdão temporário, aos titulares de títulos de dívida em circulação da sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ação. A solicitação se refere ao descumprimento de indicadores financeiros que precisam ser respeitados nesses contratos, relativas a pagamento das parcelas de remuneração de outubro de 23 a setembro de 2025. Vamos lá. Se os debenturistas não concordarem com o pedido, eles podem solicitar a antecipação do vencimento de toda a dívida emitida no valor de 300 milhões de reais. Ou seja, 300 milhões de reais que está no passivo não circulante, automaticamente poderiam se tornar circulantes. E o índice de liquidez corrente, como a gente viu, ia ficar bem ruim. O valor apurou ontem que há conversas em andamento entre os credores e a companhia e existe um entendimento de que a empresa passa por uma fase, reflexo de um contexto operacional mais difícil, e há espaço entre debenturistas relevantes para um acordo mais amplo relativo à estrutura de capital da companhia, sem que seja preciso solicitar antecipação do vencimento, ou seja, ou prazo, ou você abrir mão dos índices de proteção ou converter essa dívida em ações. Então, sempre tem opções aqui para você não precisar antecipar o pagamento dessas dívidas, né? A emissão foi fechada no fim do ano passado, com prazo de 5 anos, 2 anos de carência do principal e custo de CDI mais 2,75 ao ano. Dada a situação da empresa, essa remuneração da debênture não está refletindo o risco dessa operação, né? A emissão de 300 milhões de reais refere-se a títulos de espécie quirografária, com garantia adicional, em contrato celebrado entre a companhia e a Oliveira Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários, né? Pouco mais de 95% dos debenturistas aprovaram o waiver no primeiro caso e também para o período de setembro de 2023, ou seja, ela está livre de pagamento neste curto prazo. Nessa terceira emissão, a empresa se comprometeu, junto aos investidores, a respeitar um índice de dívida líquida sobre EBITDA abaixo ou igual a 3 vezes no final de 2022,
ela cumpriu, foi 2 vezes, e de 2 vezes e meia no final de 2023. Isso daí já não vai conseguir cumprir, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Mas tem uma outra cláusula que é a que está trazendo bastante dificuldade hoje para a Sequoia. Vamos lá. A empresa não poderia superar esses indicadores por 2 períodos consecutivos ou 3 períodos alternados dentro de um intervalo de 12 meses, sob o risco de ter antecipação imediata da dívida. Ou seja, 3 vezes no final de 2022, tranquilo, mas tem 2 vezes e meia até final de 2023. Então ela não poderia fazer 2 trimestres seguidos com índice de dívida líquida sobre EBITDA maior que 2,5. Foi o que aconteceu? Foi exatamente o que aconteceu. Para quem está vendo no YouTube e no Spotify, em março, dívida líquida sobre EBITDA já estava em 3,2 vezes, ou seja, não cumpriu no primeiro trimestre. E o segundo trimestre foi pior ainda, fechou com 7,6 dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, os debenturistas poderiam solicitar o pagamento antecipado dos 300 milhões. Só que a empresa não tem dinheiro. Então vamos lá. Pesou na piora desse indicador a queda nas vendas da companhia após retração da demanda do varejo e pelo encolhimento abrupto no oferecimento de linhas de risco sacado a parceiros da empresa. Isso ocorreu após escândalo contábil da Americanas envolvendo a operação de risco sacado, que fez as linhas secarem no mercado. Ou seja, ele ganhava bastante prazo com fornecedores por causa do risco sacado que ele fazia com o banco. Então, o banco pagava os fornecedores e você tinha um prazo maior para você devolver esse dinheiro para o banco com juros, obviamente. Né? Só que os bancos ficaram extremamente receosos depois do caso Americanas e começaram a restringir o oferecimento dessa linha de crédito para a Sequoia. O que ela teve que fazer? Ela teve que pegar dívida no mercado para financiar o seu capital de giro com outros produtos financeiros que não risco sacado. Qual que é o problema? O problema é que você vai pegando dívida ali em outros produtos financeiros e isso vai contando no índice de dívida líquida sobre EBITDA. Então o debenturista, ele não vai levar em consideração só os 300 milhões, mas todos os produtos financeiros de dívida e financiamento que a empresa tem em relação ao seu EBITDA. E isso que é o grande problema, né? Então, ó, vou mostrar para vocês como o ano de 2023 está sendo péssimo aqui para a companhia. Então, ó, a receita bruta, pessoal, caiu 48% nos primeiros 6 meses, chegando a 580 milhões, mas tinha sido 1 bilhão 133 nos primeiros 6 meses de 2022. A empresa teve lucro bruto negativo de 7,6 milhões, contra um lucro bruto positivo de 171 milhões nos primeiros 6 meses de 2022. Se lucro bruto é negativo, ainda você tem que colocar bastante despesa para chegar no resultado operacional. EBITDA foi negativo 63,6, contra um EBITDA positivo de 114,2. E o resultado líquido, péssimo, 181,7 milhões de prejuízo líquido contra um break-even, praticamente nos primeiros 6 meses de 2022. Então a empresa está, em termos operacionais, muito ruim. Em termos de balanço, está pior ainda. Por quê? Lembra que a gente viu que em 2022, comparado com 2021, o índice de liquidez corrente já estava convergindo para 1. Agora está praticamente 1. Então, ó, ativos circulantes, 581 milhões. Passivos circulantes, 575. Praticamente 1. E qual que é o problema? Tá vendo que tem empréstimos e financiamentos e debêntures aqui no não circulante de 532 milhões? Boa parte disso é debênture, 300 milhões. Imagina que a gente pegue 300 milhões aqui no não circulante e automaticamente passe para o circulante dado o não cumprimento dos índices de proteção. Esse passivo circulante passa por 875 contra 581, a empresa fica com índice de liquidez corrente menor do que 1. Ou seja, não vai ter dinheiro, mesmo porque o caixa da companhia hoje está em 90 milhões. Tem 300 milhões que ela precisa honrar para fazer esse pagamento antecipado. Então está tendo que negociar com os debenturistas. Outra coisa que mostra uma perspectiva muito ruim para a companhia no médio e longo prazo, fluxo de caixa das atividades operacionais, que era positivo nos primeiros 6 meses de 56 milhões, se reverteu para uma queima de caixa operacional de 172 milhões. E ainda tem que fazer investimento, ou seja, a empresa nem na sua operação principal está conseguindo gerar caixa. Como que ela vai acumular dinheiro para conseguir honrar as dívidas que ela tem, mesmo conseguindo esse waiver e estendendo a necessidade de pagamento mais para frente? Ou seja, situação muito delicada. E isso está se refletindo na performance das ações da companhia. Ou seja, no dia 21 de fevereiro, no dia 1º de fevereiro de 2021, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 30,13. Quanto que está agora? 54 centavos. Ou seja, quem está ou com debênture na mão da Sequoia ou está pensando em comprar ações da Sequoia no mercado, eu sugiro que dê uma análise um pouco mais aprofundada aqui nos dados para saber, primeiro, se você é debenturista, se você tem, né, a probabilidade de não receber esse dinheiro no futuro.
Atualmente está bem grande essa probabilidade. E se você quiser comprar a ação da Sequoia, veja os financials para ver se ela vai conseguir resolver esse problema operacional de curto prazo. Minha perspectiva é que a situação está bem difícil, até pela situação econômica do Brasil, principalmente atingindo o varejo em cheio. Eu acredito que 2023 vai continuar sendo extremamente difícil e eu não vejo uma perspectiva positiva para a empresa no futuro próximo. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e da nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.